Bom dia, beleza? Tô na moda agora aí, fazer os vídeos aí para publicar no Facebook e ter esse feedback aí online, tá? É uma forma de se aproximar de gente, de colegas meus aí que estão à distância, e quem não é também colega meu ainda, não me conhece, me chamo Robertson do Amaral Pego. Hoje é dia 24/7 de 2020 e diante dessa situação que todo mundo está enfrentando, o mundo vem enfrentando, eu vim aqui fazer a leitura de alguns artigos aqui de lei, principalmente da Constituição Federal, onde eu acho importante salutar nesse momento específico, tá? Então a gente pode ter esse feedback aí, quem gostar bacana, quem não gostar se expressa aí também, não tem problema nenhum. Eu não sou político, não tenho vontade de ser político, mas eu queria trocar essas informações que a maioria do povo não tem tempo para, às vezes, fazer uma leitura breve desses pequenos incisos aqui que vou ler e dar uma opinião. Como cidadão eu posso me externar e dar minha opinião. Bacana? Então vamos lá. Eu vou começar pelo artigo 1º da Constituição Federal, que diz assim, bem rápido. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito, tá? Que é manter a ordem, esse tipo de coisa, o conceito é um pouco amplo, não vamos se ater a isso. E tem como fundamentos o nosso Estado, a nossa Constituição, ela tem por garantia a soberania, a cidadania, o que eu acho importante aqui é a dignidade da pessoa humana, tá? E os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa. Então eu me atento muito aqui à dignidade da pessoa humana e à livre iniciativa. Aqui abaixo eu vou, mais adiante no vídeo, eu vou estar externando alguma coisa. Aí no parágrafo único desse artigo diz assim, todo o poder emana do povo, de mim, de você, da sua mãe, de qualquer um aí, seu tio, a gente é povo, então o poder emana da gente, pelo menos é para ser assim, que exerce por meio de seus representantes, nossos políticos, né, eleitos, e diretamente ou diretamente, nos termos da Constituição. Então, assim, os políticos devem fazer as nossas vontades, essa é a matemática, tá? Não vou falar mal de nenhum político também aqui, não é um foco, mas você, como cidadão, pode cobrar o seu político. Ó, o que você está fazendo por nós? O que foi feito? Ó, tá tendo esse projeto de lei aqui, você vota, não sei o que, entendeu? Você pode fazer isso se você quiser, não é crime, tá bom? Eles estão lá para fazer a nossa vontade. Nós alçamos eles ao poder legislativo ou executivo e a gente pode cobrar. Bacana? Então você pode fazer isso sem medo. E também o artigo 3º diz assim, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Constituir uma sociedade livre, justa e solidária. Será que está livre mesmo? Ainda mais nesse tempo assim, está meio esquisita essa liberdade, ainda não? Não é de se pensar? Vou adentrar aqui dentro do artigo 5º da Constituição em alguns dos seus incisos, tá? Basicamente são dois que eu vou frisar aqui, para ser curto o vídeo. Diz assim o artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade, nos termos seguintes. Sem me desbruçar muito, porque é muito conceito, mas vou para o artigo 4º aqui. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então aqui eu estou lendo alguma coisa, vou expressar um pensamento e não estou no anonimato. Bacana? Não é crime, eu posso fazer isso, meu irmão. Você pode fazer, tá bom? Não, a gente não precisa ficar numa espiral de silêncio que muita gente quer falar, ninguém fala nada, todo mundo fica quieto. Então pode falar, desde que seja harmonioso, desde que seja algo produtivo para a sociedade, você pode falar, tá? Não cometendo crime, ofensa, injúria, calúnia sobre alguém, não tem problema nenhum. É a sua opinião e está garantido pela Constituição Federal, tá? Então é livre a manifestação de pensamento. Então vamos começar a pensar junto, beleza? O inciso 6º desse próprio artigo diz assim, é inviolável a liberdade, de novo aqui a liberdade, ó, tá? De consciência e de crença, tá? Então você pode crer em Deus ou não crer, eu creio, eu sou católico, eu sou cristão católico, tenho vários amigos que são cristãos evangélicos, cristãos evangélicos, né? E a gente tem essa liberdade, como você tem a liberdade de não crer também, positivo? Mas eu vou entrar num detalhe, por que eu estou lendo isso aqui? Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Está livre hoje? Não tá, né? Livre, não está livre, né? Mas eu já vou especificar. E garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Aí eu pergunto, ora, antes de eu dizer o que eu vou perguntar, é o seguinte, quando a gente vai fazer alguma alteração nesses direitos fundamentais, tá, que estão inseridos dentro da Constituição Federal,
É uma burocracia gigantesca, tá? Porque tem que passar pelo parlamento. Isso aqui que é cláusula pétrea, na verdade, não tem nem que ser alterado. Se for alterado um dia, eu entendo que tem que ser para aumentar e não restringir os direitos fundamentais, e ele só é feito quando se nasce uma nova Constituição. Então é burocrático demais, é muito complicado, entendeu? É difícil você conseguir alterar um negócio desse aqui. Tem que ter um poder constituinte, que a gente chama, entendeu? Que também não precisa explicar para nós aqui que estamos conversando nesse bate-papo. Então eu pergunto, quando a gente toca nos assuntos aqui que eu estou falando, da dignidade da pessoa humana, tá? Valores sociais do trabalho. Tem gente que não está podendo trabalhar, tem gente que está podendo trabalhar, né? Bem restrito. O pessoal está, às vezes abre o comércio, mas ninguém vai porque a turma está toda apavorada, entendeu? Então, os valores sociais do trabalho. Por que não pode trabalhar? Eu faço a pergunta. E a livre iniciativa. Está garantido na Constituição Federal, um direito fundamental do indivíduo, a livre iniciativa dele poder exercer a sua atividade. Também é um ponto a se pensar. Quando a gente toca aqui, constituir uma sociedade livre, igual eu disse aqui em relação à crença, você pode crer ou não crer, você é livre. Entendeu? A gente tem que buscar sempre manter essas balizas no nosso Estado. Estado que eu digo, Brasil, tá? Nação. Aí continua aqui, em relação às liturgias, né? Acabei de ler. Também não está tendo. Entendeu? Eu entendo como católico, vou pouco à igreja, vou confessar. Mas eu tenho muita fé. Mas o irmão que quer ir lá na igreja, ele não pode. Eu estou generalizando a nação, não estou falando nenhuma municipalidade em especial, tá? Isso aqui vai rodar na internet, não vai para qualquer canto. Então é interessante que o cara, né, o religioso que quer ir à igreja e fazer e ter o culto ou ter a missa, por que eu posso ficar na fila de um banco, uns 500 na fila do banco? E por que não pode ter 100 pessoas dentro da igreja? Onde que está a lógica? Onde que está a lógica? Eu pergunto isso, é para a gente pensar. Pode ficar 500 na fila de um banco, 500 na fila do correio, 500 na fila do McDonald's, comendo tudo lá no meio fio, mas dentro da igreja não pode ter 100, 200 pessoas. Ué, tá esquisito, não tá não? Então vamos começar a pensar. Você pode discordar, não tem problema. Aí eu indago. Ora, em relação à mudança da legislação para restringir a nossa liberdade, em relação a um decreto e uma norma fundamental que está dentro da Constituição Federal. Um decreto isolado, municipal, estadual. É um decreto. A força dentro da hierarquia das leis e frente à Constituição, ele não vale quase nada. Tá? Isso é minha concepção como cidadão. A Constituição tem muito mais força. Então vamos lá. Você vai respeitar, o cara vai respeitar um conselho de uma pessoa estranha ou do pai dele? Então eu vou respeitar a Constituição ou às vezes um decreto que está um pouco conturbado. Também vamos pensar. Então olha lá, eu pergunto diante de tudo que eu já falei. Ora, agora um decreto pode alterar um dispositivo constitucional, que é cláusula pétrea, que via de regra é imutável, que vem do poder originário, direito natural do homem, do indivíduo. Então, agora um decreto pode alterar um dispositivo constitucional, sendo que para tal alteração, como já disse, deveria haver uma nova constituinte, tá? Por meio do poder originário, fazer uma nova Constituição. Frise-se, um poder de direito tendo por fundamento o direito natural, ou seja, é inerente ao homem, é inerente a nós. Não é do Estado, o homem é antes do Estado. Então temos que preservar os nossos direitos fundamentais. Não podemos alterar assim, eu vou lá e vou alterar, sendo que tem uma normativa tão gigantesca e protegendo isso. Não podendo a lei estatal, ou seja, em resumo, estou dizendo aqui, vou finalizar, a reforma constitucional, se ela existir, ela tem que ampliar os direitos fundamentais e não me tolir, tá? É o que eu penso. Nunca restringi-los e muito menos aboli-los, que em determinadas regiões do país aconteceu isso. Pergunto, por fim, como a sociedade deixa um decreto praticar esses efeitos na vida social, ou seja, de abolir, de restringir direitos inerentes ao homem, cláusula pétrea da Constituição? Não é de se pensar? Por quê?
pois estão restringindo direitos fundamentais da pessoa. É de se pensar, não é não, meu amigo? Estão restringindo, pô, e aí ninguém fala nada. Não é verdade? Vou tocar em outro ponto aqui, tentar ser curto, mas é importante, tenta ver até o final. Em relação à liberdade de expressão, que é o que eu estou usando aqui, ó, que você pode usar, qualquer um pode usar. Vamos ver o que diz a Constituição. Diz assim no seu inciso 9 também do artigo 5º. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Aqui eu estou me comunicando com você. Não sou jornalista, não sou nada. Sou um cidadão normal. Mas eu estou me comunicando. É livre, está aqui, é garantido por lei. E pela Constituição. Não é uma lei ordinária. É uma lei constitucional. Independentemente de censura ou licença. Desde que eu seja respeitoso e zeloso. Por que o cidadão está com medo de falar? Não podemos ter medo, não. Ressalto aqui, eu coloquei para me lembrar, teve gente indo presa por fazer o que eu estou fazendo aqui. Apenas se expressar. É muito perigoso. É muito perigoso. Referente ao trabalho, elucida o inciso, atividade, né, trabalho, elucida o inciso 13º. Diz assim, é livre o exercício de qualquer trabalho. Está sendo? Da forma plena? Não está. Ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ora, está livre mesmo? Também é de se pensar. Está aqui o ponto de interrogação. Inciso 5º do artigo, inciso 15º do artigo 5º da Constituição Federal. Está aí, é só você baixar no Google, você lê lá, não estou inventando nada. É livre a locomoção no território nacional, em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Eu indago. Estamos em tempo de guerra? É simples, sim ou não? E vou detalhar aqui. Para ser declarado um estado excepcional, um estado de sítio, um estado de guerra, esse tipo de coisa, tá? Também muito burocrático. Poder Executivo, presidente tem que pedir autorização para o Congresso tem que faz aquela votação toda e autoriza, ele vai lá e decreta estado de sítio, exemplo, estado de calamidade, esse tipo de coisa. É burocrático. Aí vem um decreto e faz isso. Quer dizer, ele corta a volta, ele não serve para isso. É de se pensar, tá? É o que eu interpreto. Vamos concluir. Concluo. Como um decreto municipal ou estatal pode afrontar um dispositivo constitucional desse modo, desse jeito, sendo que o poder está na Constituição e não é dessa forma que se declara, né, que restringe essa locomoção. Nós estamos em tempo de paz, não estamos em tempo de guerra, tá? Então é uma questão da gente se pensar também quando uma coisa não é tão justa, por mais que tenha que se permanecer a lei e a ordem, eu sou a favor disso, mas eu também penso que leis injustas têm que ser repensadas. E a população pode pedir que se revisione isso daí. Se ela não pedir nada, vai ser acatada. Vai ter que obedecer, né? Então, a gente não está pregando a desordem, mas é para se pensar. A que ponto estão tomando a minha liberdade? A que ponto eu estou deixando ser molestado? É bom a gente pensar enquanto tem tempo. Fica também a pergunta aí e a exclamação. Por fim, era isso que eu queria passar, tá, meus amigos? Para vocês, conversar, ter esse primeiro vídeo, quebrar um pouquinho, eu sou um pouco vergonhoso para conversar e aqui é uma forma de eu conseguir, de repente, também evoluir essa comunicação. Bacana? Como amigo, eu estou à disposição para quem quiser conversar, tá? Na hora que a gente está à disposição para trocar ideias sobre qualquer assunto, tá? Então, um abraço aí aos meus amigos e aqueles que ainda não são, quiser trocar informação, a gente senta aí para a gente crescer junto, bacana? Eu sou um grãozinho de areia, mas com você que é outro grão, com outro grão, com outro grão, com outro grão, a gente pode de repente fazer um castelo, beleza? E vamos fazer um castelo bom, com os princípios, com Deus, né, com nosso Jesus Cristo, e com bastante trabalho, fé e saúde, tá bom? Nós não devemos pecar pela omissão. Eu quero falar para minha filha, ela tem 6 anos, ela tem 6 anos. O seu pai tentou viver de uma forma reta, entendeu? Vive, fala, não foi omisso. A gente tem que
Eu penso que a gente tem que fazer da mesma forma. Expressando a sua opinião, você pode ser contrário. Mas não sejam nisso. Tá bom? Vou deixar uma frasezinha aqui por final, que é de Platão. Não sou um grande leitor de Platão também não, tá? Eu tenho um livro dele, mas essa frase é interessante. O castigo dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus. Fica a dica. Boa sexta e bom final de semana.